Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, sobretudo da paróquia, para que as pessoas possam conhecer o nosso canal e ter acesso à formação e informação católica de qualidade. Bom, no vídeo de hoje vamos tratar sobre a questão do aborto e o Partido dos Trabalhadores. Por que eu estou focando no PT? Acontece o seguinte, todo mundo sabe que a gente tem uma página de Facebook, é a página que deu origem a esse canal, e a gente sempre procura colocar lá artigos, reportagens, tudo, que advirtam as pessoas da incompatibilidade total entre a moral católica e aquilo que os comunistas defendem. E a maioria do pessoal concorda, mas vez ou outra aparece alguém ali dizendo: ah, isso é fake news, ah, o PT não defende o aborto, Lula não defende o aborto, aquela coisa toda. Só deixa eu explicar uma coisa para vocês bem clara. Eu fui petista, mas eu não fui um petista de botar boné do MST, ir para manifestação pelo Lula, né? Ir para a rua lá, ver aquelas coisas horrorosas, aquelas passeatas de feministas, não sei o que. Nunca fiz isso. Eu simplesmente sabia que o comunismo era uma coisa ruim, que a igreja condenava, mas eu não conseguia enxergar, ou não queria, melhor, eu não queria enxergar que o PT era um partido comunista. Foi muito difícil para mim. Eu tinha tanta admiração pelo Lula que eu me emocionei a ver aquela porcaria daquele filme que foi feito de biográfico do Lula. Tá? Um dia eu vou dar meu testemunho pessoal aqui sobre isso a vocês, mas o foco que eu quero nesse vídeo aqui é mostrar para aqueles católicos que ainda estão na ignorância, que se recusam a admitir o óbvio. A esquerda, ela defende o aborto. A esquerda defende o aborto. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, eu dei uma parada, vou voltar, sobre os partidos brasileiros que defendem o aborto. Vou depois fazer um vídeo só sobre isso daqui. Porque eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou falando essas coisas, para não tomar um processo. Tá? Então eu tenho que estar muito bem alicerçado no que eu estou falando. Então eu vou focar hoje no Partido dos Trabalhadores, sobretudo porque é o partido que é amiguinho da CNBB, é o partido que a Teologia da Libertação ajudou a fundar, é o partido que muita gente vê como defensor dos pobres, tal. Pessoas que vão na missa no domingo, comungam, tudo bonitinho, e depois estão lá votando o número 13, achando que não tem problema nenhum. O PT é um partido socialista e ponto final. Basta você olhar os documentos do PT. O PT, ele se define como partido socialista. Socialista e comunista é a mesma porcaria, a mesma porcaria. Tá? Ele não esconde isso. Então, sobre a questão do aborto, por incrível que pareça, dos partidos que eu vi de esquerda, nenhum é tão claramente a favor do aborto quanto o PT. Até do próprio PSOL, que a gente tem certeza que ele é a favor do aborto, que ele diz claramente. Por quê? Porque o PT tem documentos onde ele diz que vai fazer isso. Ah, isso não é verdade. Vamos provar. Vejam só, está disponível no site do Partido dos Trabalhadores um caderno com as resoluções do 3º Congresso do PT, realizado no ano de 2007. Eu vou deixar o link para você ir lá comprovar, viu? Você continua dizendo que eu estou mentindo. No ano de 2007 houve um congresso do PT, o 3º Congresso do PT, e foi elaborado um caderno de resoluções cheio de bobagem, que a gente está acostumado, comunista só escreve porcaria, e ele está disponível no site. Eu já baixei ele para poder comprovar. E o que acontece? Vamos olhar o que está lá na página de número 82 desse caderno. Um caderno de 96 páginas, aí vem falando de a luta do PT, a história do PT, só não fala da corrupção do PT, né, que a gente sabe que é muito claro. Então o PT é uma coisa mais linda do mundo, tá? Uma perfeição na Terra, para quem lê aquela bobagem. Mas lá no capítulo, aliás, na página de número 82, olha o que está escrito lá. Na página, o título é Por um Brasil de Mulheres e Homens Livres e Iguais. E está dizendo o seguinte: defesa do Plano Nacional de Planejamento Familiar,
contribuindo para a autonomia das mulheres sobre seu corpo e sua sexualidade. Aqui alguém pode tentar dizer, você está interpretando de outra forma. Próximo parágrafo. Defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do aborto e regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público, evitando assim a gravidez não desejada e a morte de centenas de mulheres, na sua maioria pobres e negras, em decorrência do aborto clandestino e da falta de responsabilidade do Estado no atendimento adequado às mulheres que assim optarem. Depois vai falando sobre direito da mulher ao trabalho, aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir de esquerdista. Pessoal, o PT está dizendo aqui para você que ele defende a descriminalização do aborto. Ele nem sequer se der ao trabalho de usar algum tipo de palavrinha para enganar. A interrupção voluntária da gravidez, a antecipação, como disse o ministro do STF, a antecipação como terapêutica do parto, aquelas besteiras que eles acabam falando, poder não utilizar a palavra aborto. Eles estão falando aqui claramente que querem descriminalizar o aborto. E ele fala o seguinte, ele não, não, Jair, mas aqui é somente em caso de estupro. Não, ele fala aqui, atendimento a todos os casos. Todos os casos. E cita também o seguinte, né, que é aquela velha conversa abortista, de que, assim, evitando assim a gravidez não desejada e a morte de centenas de mulheres, na sua maioria pobres e negras, como eles costumam falar. Eles estão falando que eles querem aprovar o aborto em todos os casos e que a única condição para que o aborto aconteça é que a mulher queira. Gravidez indesejada, ponto final. Ele não especifica absolutamente nada aqui. Jair, mas veja só, o Lula, ele é contra o aborto. Eu vi gente dizendo isso lá, vi mais de uma pessoa dizendo isso nos comentários. Aí você vai procurar, o que você encontra? Você encontra um vídeo, depois eu vou colocar, vai estar aqui também junto com esse vídeo que eu estou fazendo, em que o Lula, quando o Papa Bento XVI vem aqui no Brasil, ele diz assim que ele pessoalmente é contra o aborto, que nenhuma mulher vai querer fazer o aborto, não sei o que tá, mas como chefe de Estado, ele entende que o aborto é uma questão de saúde pública. Eu tenho um comportamento como cidadão, sou contra o aborto. E não acredito que tenha uma mulher neste país que seja favorável ao aborto, sabe, como se o aborto fosse uma coisa que as pessoas quisessem fazer porque querem fazer. Agora, como chefe de Estado, eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, como uma questão de saúde pública, como uma questão de saúde pública. A senhora é contra criminalizar isso? Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. Está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer abortar. Para quem estiver em condições de fazer o aborto ou querendo fazer o aborto. Ou seja, um ato de independente da escolha. Decisão, um ato de livre escolha. Eu acho que tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Posição da Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas, em tese, a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese, a escolha, não, na minha visão, não é em tese. Na minha visão, deve ser escolha da mulher. Aborto. Aborto é uma tragédia humana, social, moral, religiosa, mas eu acho que o Estado não tem nada que se meter para agravar essa tragédia, a não ser para proteger, para agasalhar, para aconselhar, para arranjar alternativas de adoção, mas no fundo quem deve decidir isso é a mulher. Pessoal, toda vez que alguém disser para você que o aborto é uma questão de saúde pública, ele está dizendo que ou ele é militante para o aborto, ou ele está simplesmente nem aí para a questão. Isso é conversa mole, pessoal. O aborto é assassinato de criança, em qualquer condição. Tá? O Catecismo da Igreja Católica ele é muito claro sobre isso. O aborto é uma coisa intrinsecamente má, quer dizer, não existe nenhuma situação em que ele é aceitável. Teve um mané no comentário aqui dizendo, não, mas vocês, bolsominions, defendem o aborto de adultos. Ele estava se referindo ao direito à legítima defesa. Como é que eu vou responder um ser humano desse? Como é que eu vou responder uma criatura que fala uma bobagem dessa? Petista, petralha que está na página da gente.
e que se acha católico. Quer dizer, o cara bota no mesmo patamar, eu tenho direito à legítima defesa para proteger a minha família, utilizando arma de fogo, que a igreja, o catecismo fala sobre isso, a igreja sempre defendeu o direito à legítima defesa, tá? Com a mulher simplesmente que não quer ter um filho e vai lá e permite que o médico, pede ao médico para que estraçalhe o filho dela. Às vezes, pessoal, a gente vai caindo no erro de não conseguir associar a palavra ao ato em si. Muita gente que veio defender o aborto para mim, eu conseguia fazer a pessoa se calar. Não, porque o aborto, ele tá. Então é o seguinte, o aborto é o quê? Você tem uma criança no ventre materno que vai ser estraçalhada pelo médico, né? E vai ser retirada na forma de um monte de pedaço de carne envolvido num purê de sangue através do canal vaginal e vai ser jogado no lixão hospitalar para virar alimento de rato e barata. É isso que você está defendendo? Aí o cara não quer responder. Porque ele está falando por automatismo, ele não está associando a cena real do que está acontecendo, o fato real, ao objeto da qual ele está falando. Aí a pessoa se cala, tá? Então é uma coisa horrorosa. Então eu no canal tem aí o documentário que tem bastante no YouTube, mas eu coloquei num comentário no canal da gente, sobre o documentário Um Grito Silencioso, tá? Do Dr. Bernard Nathanson, um dos maiores abortistas que teve nos Estados Unidos, e uma pessoa que se arrependeu, se converteu à fé católica e passou o resto da vida na militância pró-vida, tá? Então assim, pelo amor de Deus, se você é católico, não vote mais em partido de esquerda. Você pode até não gostar de Bolsonaro, o jeito dele, sei lá, mas você tem a obrigação a não votar em político de esquerda. Foi difícil para mim deixar de ser petista? Foi. Você reconhecer que foi idiota, que foi imbecil, sempre é difícil. Mas é uma coisa que liberta, usando uma linguagem esquerdista, é libertador, tá? Você, puxa vida, que imbecil que eu fui. Tem um ditado que diz o seguinte: contra nada devemos ser mais severos do que contra os erros que cometemos. Não basta você ser apenas, eu me chateei com o PT. Não, você tem que ser contra aquele partido, lutar contra ele. E não é só o PT, PSOL, e depois eu vou dizendo os outros, PCdoB, PSTU, todos os partidos, de alguma forma, eles estão defendendo o aborto. Mas depois eu vou fazer uns vídeos com calma, mostrando quem é quem, tá bom? Então, meu irmão, eu recomendo a você, por favor, se não estiver acreditando em mim, vá lá e dê uma olhada. Agora, se você acha que o aborto não é uma questão relevante, que vale a pena votar num partido como esse, políticos de esquerda que defendem o aborto, isso aí não é relevante, me desculpe, você não é católico. Você não merece estar na igreja. Faça o favor, não comungue. Tenha vergonha na sua cara e não comungue. Estou sendo bem direto para você. Tá? Então, por favor, põe a mão na cabeça, reflita. Porque você pode dizer assim, não, eu sou contra o aborto, mas assim, eu participo da igreja e tal, mas eu voto no PT. Se você bota um político lá, ele é seu representante. Se você bota ele lá sabendo o que ele vai fazer, tudo que ele fizer, ele está representando você se torna culpado. Uma coisa é você votar em alguém e ele fazer diferente. Uma coisa é você votar em alguém que disse, eu vou fazer isso, e você sabendo disso, votar naquela pessoa. Então bote a mão na cabeça. Não interessa se padre, bispo, pastoral, ABC, CNBB defende. A igreja proíbe terminantemente que você colabore com o socialismo sob pena de excomunhão e que você vote em políticos a favor do aborto. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por você ter ficado até agora assistindo nosso vídeo. Reze por nós e que Jesus e Maria Santíssima estejam com você. Em nome do Pai,